Bom dia, pessoal. Quase boa tarde. Hoje a gente veio domingo aqui conversar um pouquinho. Eu tava sumida dos meus vídeos por motivos de trabalho, né? Como vocês sabem, os profissionais da saúde não pararam, né? Eu não parei também, diminuiu o meu ritmo de trabalho. Até parei por um momento, mas infelizmente não tem como a gente ficar parado muito tempo, né? Faz parte da profissão. A gente sabe que vai ser desse jeito, então eu sou bem resiliente com relação a isso, tá? Mas vamos falar sobre a atual situação socioeconômica, sanitária do nosso país, tá? Por que eu resolvi falar um pouquinho sobre isso? Porque eu vi muitas polêmicas na internet e eu achei legal dar a minha opinião com relação a isso, né? Eu acho que é importante a gente trocar essas experiências porque juntos somos mais fortes, né? Juntos a gente consegue raciocinar melhor do que uma só cabeça pensante, tá certo? Então, surgiram muitas informações na internet, nos veículos de comunicação de uma forma em geral, principalmente na TV, tá? Eu confesso a vocês que eu continuo com a minha TV desligada dos noticiários. Eu de vez em quando ligo só para saber das atualizações, mas para minha própria sanidade mental eu resolvi ficar longe desse overposting de informação, porque aquilo ali realmente estava me adoecendo. E olha que eu sou profissional de saúde, sou acostumada a lidar com essas situações de epidemia, de endemia, etc., né? Assim como outros colegas, tá? Então eu resolvi para minha própria sanidade mental desligar do noticiário e ligar em outras coisas. Então estou fazendo coisas totalmente aleatórias e assistindo bastante Netflix, né? Que tem tido uma programação bem legal, então tem prendido a minha atenção, tá? Mas o que eu tenho observado os números estão crescendo, mas isso é uma coisa normal, entre aspas, né? É algo que a gente espera que aconteça, tá? Quanto mais pessoas forem testadas, mais os números vão crescer, porque a pessoa vai eventualmente ter tido contato com o vírus, mas não necessariamente vai ter desenvolvido a doença, né? Então, no início, a gente achava que eram aquelas pessoas que tinham feito viagem para fora do país, ou que tivessem em aeroportos que tivesse muita circulação de gente, de voos vindo e indo para fora do país, etc e tal, né? E também achava-se que uma população de risco existia, que eram os idosos, crianças e pessoas que não tinham a imunidade muito boa, né? Por diversos problemas. E hoje em dia a gente sabe que a coisa mudou um pouco, né? Então a gente não tem mais só a transmissão entre pessoas de grupos de risco, e sim uma transmissão comunitária, de pessoa para pessoa, independente de quem seja, né? Nós temos alguns casos também, até muitos casos de pessoas que estão fora do grupo de risco, né? Pessoas, adultos jovens, que tiveram contato com o vírus e acabaram desenvolvendo a forma grave da doença, tá? Tem muitas teorias rolando pela internet, mas uma que eu mais gostei foi de um trabalho chinês, tá? Que falava sobre a carga viral ao qual o indivíduo foi exposto. Então, existem muitos fatores que fazem com que a gente acabe desenvolvendo uma doença, tá? Então, são fatores inerentes ao hospedeiro, que é o ser humano, e tem os fatores inerentes ao vírus, tá? Então, o vírus, ele pode realmente ter uma virulência, uma carga viral muito grande, tá? Naquele momento, o paciente se expõe àquilo ali e acaba desenvolvendo a forma grave da doença, tá? É uma explicação bem plausível porque algumas pessoas desenvolvem e outras não, tá? Principalmente quando elas são da mesma classe de grupos, né? Quando são dos mesmos grupos ou mesma faixa etária, né? Então isso é uma explicação que eu acho bem plausível, né? Explica muita coisa, por exemplo, por que profissionais da saúde, alguns pegaram, outros não desenvolveram a doença, tiveram alguns sintomas ou alguns nem tiveram sintomas, tá? Eu, graças a Deus, não apresentei nada ultimamente, e apesar de ter, em janeiro e fevereiro, ter viajado bastante para poder fazer cursos, etc e tal, mas graças a Deus eu não apresentei nada.
tô cumprindo, né, minha quarentena o máximo que posso e tomando os devidos cuidados, né? Então, outro ponto importante, eu acho que é a questão da política, da economia. A economia é muito importante, gente, não tem como dissociar o impacto econômico do impacto sanitário, tá? São duas coisas que andam de mãos dadas, né? A gente tem que priorizar, com certeza, a saúde, priorizar vidas, mas sendo responsável, né? Nós temos que ter o bom senso de saber que isso vai ter um impacto econômico e que medidas precisam ser consideradas nesse momento para que os impactos não sejam tão grandes, né? Sejam mais abrandados. Então, eu ouvi muita polêmica ultimamente, eu quero deixar bem claro que eu não sou partidária de nenhum partido, defendo algum político, não sou, tá? Mas não dá pra gente ser radical nem de uma forma nem de outra. Não dá só pra pensar na economia e não pensar na saúde, e não dá também só pra pensar 100% na saúde e não pensar na economia. Porque senão, daqui a um pouco, como o próprio ministro Mandetta falou, todos vão ser atingidos, né? Não vai ter pro rico, não vai ter pro pobre, não vai ter pra classe média, não vai ter pra ninguém. Tá? Então isso se chama colapso, isso é você colapsar o sistema econômico todo, porque se não tem dinheiro girando, não tem serviço, não tem insumo, não tem produção, nem interna nem externa, não tem nada. E a gente também precisa se preocupar com isso, tá? Eu entendo que os políticos eles têm uma dificuldade muito grande nas mãos agora, eles têm uma decisão muito grande nas mãos agora, que é de achar o meio termo, né? É a pergunta do milhão, o que fazer? Ninguém sabe exatamente, sabe? Ninguém sabe o que seria mais eficaz, o que fazer, se priorizar isso, não priorizar aquilo, entendeu? Então eu acho assim que os números não mentem, né? Quando nós tivermos uma epidemiologia fidedigna, e isso vai vir com a testagem em massa dos pacientes, né, das pessoas, nós vamos ter condições de informar os números necessários, né? Quantos infectados, quantos não infectados, quantos desenvolveram a doença, quantos não desenvolveram a doença, quais são os grupos que estão sendo mais afetados e qual está sendo a evolução dos pacientes, melhorar a logística dos projetos, né, e do fluxo de atendimento aos pacientes, otimizando medicações, tem ou não tem que ser entubado, né? Se tiver que ser entubado, a intubação é precoce, não ficar perdendo tempo. Então a gente tem que correr quanto tempo para ajustar essas situações, para a gente então considerar a possibilidade da gente adotar o isolamento vertical, né? Então isso só vai acontecer mediante pareceres técnicos, né? Mediante números, porque os números, como eu falei, não mentem jamais, né? Então só eles vão ser capazes de dizer qual vai ser o próximo passo a ser tomado. Então a gente tem que viver um dia de cada vez, literalmente, né? E basicamente é isso, gente. A gente tem que manter a calma nesse momento, né? Eu sei que muita gente está desesperada porque não tem dinheiro. Eu me compadeço das pessoas, eu entendo todos, eu entendo aquele que defende o isolamento exclusivo, não sai de casa e tudo mais, porque tem uma boa reserva financeira, mas a gente tem que lembrar que nem todo mundo teve essa educação financeira, né? Então, empatia, isso aí também se chama empatia. Você tem empatia pelo próximo pela escolha que ele fez. Se você teve uma boa educação financeira, tem uma reserva de emergência, pô, muito legal isso, você é no caminho certo, continue assim. Mas tem pessoas que não tiveram acesso a essas informações ainda, não assimilaram esse modo de vida, porque isso é um modo de vida, né? Então, a gente também tem que compreender, isso se chama empatia, quando a pessoa precisa sair para trabalhar, para ganhar o seu sustento mínimo, o sustento de sobrevivência. Não é sustento para comprar supérfluo, é sustento para botar comida na mesa. E isso também é importante, porque a gente, se a gente não morrer do vírus, morre de outras coisas, como, por exemplo, de fome. Então, tem nesse momento pessoas que não têm dinheiro nem para comprar comida, e a gente também tem que entender essas pessoas quando elas precisam sair de casa para trabalhar, tá? Eu achei que era importante eu vir fazer esse relato aqui, né? Até pra gente se aproximar um pouco do que tá acontecendo
E eu acho que essa é uma opinião pessoal minha, tá? Minha. Tá? Não é opinião de ninguém, é uma opinião minha. Né? Pode ser que eu mude minha opinião com os próximos números, com as próximas 24 horas, com as próximas 48 horas. Provavelmente, tá? Eu vou mudando a opinião conforme pareceres técnicos forem sendo emitidos e os números forem aparecendo. Então, a gente pode sim mudar a opinião. Eu acho que você não pode ser muito cético ao pensar que a minha opinião é 100% certa, ou a opinião de fulano é 100% certa, ou fulano está 100% errado, ou eu estou 100% errado. Eu acho que todos têm um raciocínio muito lógico, um bom senso muito grande, tá? E a gente vai conversando sobre os próximos acontecimentos, sobre o que fazer. Acho que nessa hora todo mundo tem que se dar as mãos e temos que nos unir contra esse inimigo invisível. Não existem partidarismos no momento, gente. Esqueçam isso. Esqueçam política, esqueçam partidarismo. Nesse momento a gente tem que dar as mãos. Independente de quem seja, nós temos que dar as mãos para arranjar soluções melhores, para que os nossos governantes consigam arrumar essa nação para o sucesso, para a vitória, para a gente vencer esse inimigo invisível, tá? Os partidarismos, as politicagens, tudo isso é supérfluo, tudo isso vem depois, tá? Depois que a gente resolver o nosso problema sanitário, tá? Então depois você vai lá, levanta a sua bandeirinha, seja de qual cor for, entendeu? Seja por quem for, mas nesse momento isso não é necessário, é totalmente dispensável, tá bom? Eu, mais uma vez, espero que tenha ajudado a todos, né? Eu quero opiniões, deixem opiniões aqui para mim, que é muito importante, né? A gente debater sobre isso é democracia, a arte da gente conseguir expor as nossas ideias e debater entre si ali, porque às vezes eu não tenho uma forma de enxergar a vida, mas você tem. Então a sua ideia pode ser melhor do que a minha e eu gostar da sua ideia, comprar a tua ideia, achar aquilo ali legal, entendeu? Então é por isso que é importante a gente debater esse assunto agora, porque não adianta a gente só reclamar. Faz parte da população também, faz parte da nossa obrigação como cidadão, nós também propormos soluções, tá? Aí não tem que ficar só na mão dos governantes, não. Tem que ficar na mão da população também, porque reclamar não ajuda, não vale a pena. Agora, propor ideias plausíveis, isso sim vale a pena, tá bom? Então a gente volta muito em breve. Eu vou procurar a cada 2 dias aqui estar falando alguma coisa de relevância para vocês, né? Deixem os comentários, deixem as opiniões, que é muito importante para a gente ir discutindo, né? E para a gente tentar também propor soluções que levem a gente para o caminho do êxito, tá certo? Então, um grande abraço para vocês. Eu espero que tenham um bom domingo, né? Porque hoje é domingo. É um domingo quente aqui no Ceará, mas eu espero que tenham um bom domingo e aproveitem aí da melhor forma a quarentena. Um grande abraço.